Dizem os antigos que o sertão é o lugar onde Deus passa as férias, mas onde o diabo mora de aluguel o ano inteiro. É uma terra de contrastes brutais, meu amigo, onde a mesma mão que segura o terço para rezar a Ave Maria, segura o punhal para sangrar o inimigo. E nessa terra esturricada pelo sol inclemente, nada é mais poderoso do que a fé. A fé no Nordeste não é essa coisa mansa de igreja de cidade grande, não. A fé aqui é desesperada. É uma fé de quem olha para o céu azul, sem uma nuvem sequer, e pede chuva com tanta força que os olhos sangram antes de chorar. E quando o céu não responde, quando o céu fica em silêncio, o povo procura socorro na terra. Seja num beato que vaga pelas estradas com uma cruz nas costas, seja numa menina que dizem conversar com os anjos, ou seja num capitão de chapéu de couro, cheio de medalhas de ouro e um rifle papo amarelo na mão. Hoje eu vou lhes contar uma história que os livros de história não gostam de lembrar. A história de quando a inocência mais pura bateu de frente com a maldade mais suja. A história da menina santa do sossego e de como Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o governador do sertão, o rei do cangaço, decidiu que, se a justiça dos homens era cega e a de Deus estava demorando, a dele chegaria a galope, montada na bala e no fogo. Porque Lampião podia ser ladrão, podia ser assassino, podia ser o terror das volantes, mas Lampião tinha medo de Deus. E quem mexe com santo, meu compadre, mexe com quem protege o cangaceiro. O ano pouco importa. No sertão, o tempo não se mede em calendário, se mede em seca e chuva. E aquela era uma época de seca braba, daquelas de matar gado de sede e fazer calango pedir água. O povoado do sossego, um punhado de casas de taipa perdidas no meio do raso da Catarina, parecia um cemitério de vivos. O sol nascia vermelho, parecendo uma brasa acesa, e se punha deixando o céu roxo, como a cor de um hematoma. Não havia verde. A caatinga estava cinza, os xiques murchos e o gado. O gado era só couro e osso, cambaleando até cair para não levantar mais. O cheiro de carniça se misturava com a poeira, criando aquele perfume triste da miséria. Foi nesse cenário de fim de mundo que a esperança ganhou nome e rosto: Luzia. Luzia não tinha pai nem mãe. Tinha sido enjeitada na porta da velha Donana, uma parteira cega de um olho que criava a menina com leite de cabra e farinha seca. A menina era franzina, miúda, como dizem por aqui. Tinha os braços finos como gravetos e uma pele queimada de sol que parecia couro curtido. Mas os olhos de Lúcia eram dois poços negros profundos, que pareciam ver coisas que ninguém mais via. Numa tarde de terça-feira, o calor estava de rachar mamona. O poço da praça tinha secado de vez. O povo estava em volta, as mulheres chorando, os homens de cabeça baixa, girando o chapéu de palha nas mãos grossas, sem saber o que dar de beber aos filhos. O coronel Firmino Pedra, dono das terras ao redor, cobrava caro pela água de seu açude particular, e o dinheiro já tinha acabado, fazia tempo. Foi aí que Luzia, com seus 12 anos mal completados, saiu da casa de taipa de Donana. Ela caminhava devagar, descalça na terra fervendo, mas não parecia sentir dor nos pés. O povo abriu caminho. Havia um silêncio estranho nela. Ela não olhava para ninguém. Olhava para o nada, ou talvez para o tudo. Ela parou no meio do terreiro seco, onde o chão estava rachado como casco de tartaruga. A menina ajoelhou, juntou as mãozinhas magras e fechou os olhos. Ficou ali, imóvel, estátua de carne e osso, por quase 1 hora. O suor escorria da testa dela, mas ela não se movia. O povo começou a se aglomerar. Um sussurro correu. A menina está em transe, está conversando com Padim Cisso. De repente, Luzia abriu os olhos e apontou o dedo trêmulo para um ponto específico no chão, perto de um pé de juazeiro seco. Cavem aqui. A voz dela saiu rouca, mas firme. A mãe das águas está chorando aqui embaixo. 2 homens fortes, desconfiados, mas desesperados, pegaram as picaretas.
O primeiro golpe no chão soou seco, toque, como batendo em pedra. O segundo também. Mas na terceira batida, a terra mudou de cor. Ficou mais escura. Um cheiro subiu. Aquele cheiro, o cheiro mais maravilhoso do mundo para um sertanejo. Cheiro de terra molhada. Mais uma picaretada. E a água brotou. Não um fiozinho, mas um jorro. Água limpa, fria, cristalina, minando do ventre da terra seca como um milagre bíblico. O grito que o povo deu deve ter sido ouvido lá no inferno e lá no céu ao mesmo tempo. Mulheres se jogaram na lama, bebendo a água com a mão, rindo e chorando. Homens se benziam, tiravam o chapéu. E no meio daquela euforia, Luzia permanecia quieta, olhando para a água com um sorriso triste. Naquele dia, Luzia morreu para o mundo e nasceu a Santinha do Sossego. A notícia correu mais rápido que rastro de pólvora. Em uma semana, o povoado do Sossego não tinha mais sossego nenhum. Vinha gente de todo canto. Romeiros a pé, pagadores de promessa, gente carregando ex-votos de madeira, mães com filhos doentes nos braços. A casa de Donana virou santuário. Eles queriam tocar na menina. Queriam um pedaço do vestido dela para fazer patuá. Queriam que ela pusesse a mão na cabeça deles para curar dor de dente, espinhela caída e até mal de amor. Luzia atendia a todos, sempre com aquela serenidade assustadora. Ela não cobrava um tostão furado. E onde ela pisava, diziam, a desgraça se afastava. O povoado, antes esquecido, virou centro de romaria. Pequenos comércios surgiram para vender comida aos peregrinos. A esperança encheu a barriga e o coração daquela gente sofrida. Eles não precisavam mais mendigar água na porta do Coronel Firmino. Eles tinham a Santinha. Eles tinham Deus ali, no quintal de casa. Mas, meu amigo, no sertão, quando a luz brilha muito forte, ela atrai todo tipo de bicho. E a luz de Luzia estava começando a incomodar quem vivia na escuridão do poder. O milagre da água não saciou a sede de todos. Para alguns, ele despertou uma sede diferente, a sede de sangue. Enquanto o povoado do Sossego vivia seus dias de graça e louvor, a 5 léguas dali, na Fazenda Pedra, o clima era de velório sem defunto. O casarão do Coronel Firmino Pedra se erguia no alto de uma colina pelada, como um urubu vigiando a carniça. Era uma construção antiga, de paredes grossas de adobe, caiadas de um branco encardido que doía na vista quando o sol batia. Firmino Pedra não era homem de pedir, era homem de mandar. Dono de léguas e léguas de terra, de gado, de gente e de votos. Era um sujeito corpulento, de barriga proeminente, que estufava a camisa de linho suja de tabaco e gordura. Tinha o rosto vermelho, inchado de cachaça e de raiva acumulada, e um bigode vasto, amarelado nas pontas, que escondia uma boca que só se abria para dar ordem ou praguejar. Naquela tarde, o coronel estava sentado no alpendre da Casa Grande, balançando numa cadeira de preguiça que rangia agoniada sob seu peso. Nheque, 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 nheque. O som parecia marcar o tempo da paciência dele se esgotando. Ao lado dele, em pé, respeitoso e com o chapéu na mão, estava o Cabo Zé Corta-Vento, seu capanga de confiança. Um sujeito seco, de cara chupada e olhos miúdos e ariscos, que tinha fama de não errar tiro nem em mosquito voando. "O movimento tá fraco hoje, coronel", disse Corta-Vento, cuspindo de lado um naco de fumo. "O armazém tá às moscas. Ninguém veio comprar farinha, nem pedir fiado, nem comprar a água do açude velho." Firmino parou de balançar. O silêncio pesou. Ele olhou para o horizonte, onde a poeira da estrada levantava, indicando gente caminhando, mas não para a fazenda dele. "E para onde esse povo todo tá indo, Zé?" A voz do coronel saiu grossa, arranhada como lixa grossa. "Que desfeita é essa com o coronel Firmino? Acaso acharam ouro no meio do mato?" "Ouro não, patrão. Acharam coisa que dizem ser melhor. É a tal da menina, a Santinha do Sossego." O coronel bufou, uma risada seca e sem alegria.
Ele pegou a garrafa de cachaça de alambique que repousava no chão e virou um gole longo, limpando a boca com as costas da mão peluda. Santinha! Ele resmungou com desprezo. Invenção de padre sem vergonha e povo ignorante. Uma órfã de beira de estrada agora manda mais que eu. Antes, quando o bucho doía de fome ou a garganta secava, eles vinham lamber as minhas botas. Agora, vão lamber os pés de uma piveta desnutrida? A raiva de Firmino não era só financeira. Era, acima de tudo, uma questão de orgulho, de poder. No sertão, o coronel é a lei, o banco e a igreja. Se o povo descobre que pode viver sem o coronel, o mundo dele desmorona. A Santinha estava quebrando a ordem natural das coisas. Ela estava dando independência àquele bando de miseráveis. E independência, meu amigo, é coisa perigosa na mão de quem não tem nada. Dizem que ela faz milagre, coronel. Achou água onde não tinha, arriscou o jagunço, meio ressabiado. Firmino se levantou de súbito. A cadeira de balanço bateu com força na parede atrás. Ele caminhou até o parapeito do alpendre, olhando para as terras secas que eram dele, mas que pareciam rejeitá-lo. Água, ele sibilou. Água é sorte. Ou é geologia, como dizem os doutores da capital. Milagre é o que eu faço, Zé. Eu dou emprego, eu dou teto, eu deixo viver ou mando matar. Isso sim é poder de Deus. Essa menina é uma afronta. É uma erva daninha que está crescendo na minha roça. E tu sabe o que a gente faz com erva daninha antes que ela abafe a plantação toda? Ele se virou para o jagunço, os olhos injetados de sangue e cachaça brilhando com uma malícia cruel. Prepare os cavalos, corta-vento. Junte mais uns 3 cabras de confiança. Daqueles que não têm medo de assombração e nem pena de choro de mulher. Nós vamos lá no sossego, patrão? Vamos dar um susto no povo? Susto não, Zé. Susto passa. Nós vamos buscar a santa. Firmino sorriu. Um sorriso que mostrava os dentes amarelados. Amanhã é dia da festa do meu aniversário. Eu quero uma atração especial. Traga a menina aqui. Quero ver se ela é santa mesmo. Quero ver se ela adivinha o futuro dela na minha frente. Se ela for santa, ela que se salve. Se for farsa, Zé. Se for farsa, eu vou ensinar para o povo do sossego que o único diabo que existe por aqui sou eu. O sol estava se pondo atrás da caatinga, tingindo as nuvens de um vermelho cor de sangue coagulado. O vento trouxe o cheiro de fumaça de alguma queimada longe. Era o prenúncio. Enquanto na casa de Donana, a menina Luzia rezava o terço com a voz suave, cercada de fiéis. Na fazenda Pedra, as armas eram lubrificadas com óleo de mamona e as selas eram postas nos cavalos. A inveja do homem poderoso é um veneno lento, meu compadre, mas quando resolve agir, é bote de jararaca. Não avisa e não erra. Firmino voltou a sentar na sua cadeira. Ele acendeu um charuto barato e ficou olhando a fumaça subir, imaginando o medo nos olhos da menina. Ele não sabia, mas ao mexer com aquela inocente, ele não estava apenas desafiando a fé de um povoado. Ele estava, sem querer, chamando a atenção de forças muito mais antigas e violentas que cavalgavam pelas veredas do sertão. A noite caiu pesada sobre a fazenda Pedra. E no meio do silêncio, só se ouvia o barulho dos ferros dos cavalos batendo nas pedras do caminho, saindo em disparada rumo ao sossego. A caçada à inocência tinha começado. A noite no sossego estava quieta, daquele jeito santo que só o sertão tem quando a lua cheia ilumina o espinhaço dos mandacarus. Na frente da casinha de taipa de Donana, umas 30 pessoas rezavam o terço. O murmúrio das ave-marias parecia o zumbido suave de uma colmeia. Luzia estava no meio, de joelhos, com seu vestidinho de chita desbotado, os olhos fechados, uma paz no rosto que parecia não pertencer a esse mundo de sofrimento. De repente, o chão tremeu. Não foi terremoto, foi tropel. O som cavo e bruto de cascos ferrados rasgando a terra seca.
Antes que alguém pudesse se benzer, os cavaleiros surgiram da escuridão como demônios montados. Eram 4. Na frente, Zé Corta-Vento, com o lenço vermelho no pescoço e o rebenque na mão. O povo gritou. Mulheres puxaram os filhos para as saias. Os homens desarmados recuaram. "Quieto todo mundo!" berrou o Corta-Vento, fazendo o cavalo empinar bem em cima das velas acesas, apagando a luz da oração. "Ninguém se mexe ou vai ter chumbo para janta." Donana, a velha cega de um olho, tentou se colocar na frente da menina, abrindo os braços secos como asas de um pássaro ferido. "Deixe a menina, seus hereges. Isso é lugar sagrado." Zé Corta-Vento nem desmontou. Com uma habilidade de vaqueiro ruim, laçou a velha pela cintura e a jogou de lado, na poeira, como se fosse um saco de estopa. O povo fez menção de avançar, mas os outros 3 jagunços engatilharam as carabinas. O som do metal, clac, clac, gelou o sangue de todo mundo. O capanga desceu do cavalo, caminhou até Luzia, que não tinha movido um músculo. Ela continuava de joelhos, olhando para ele, não com medo, mas com uma pena profunda. "O coronel quer te ver, Santinha", zombou ele, agarrando o braço fino da menina e levantando-a com brutalidade. "Hoje tem festa na fazenda e tá faltando o palhaço." Luzia não gritou, não chorou, apenas disse, com a voz baixa que cortou o barulho da confusão: "Eu vou. O que tem de ser, tem de ser." Jogaram a menina na garupa de um cavalo, amarrada como bezerro, e sumiram na noite, deixando para trás poeira, choro e uma promessa de vingança muda nos olhos do povo do sossego. Na Fazenda Pedra, a tal festa, era um cenário grotesco. A varanda estava iluminada por lampiões a gás. Havia fartura de comida nas mesas, carne de sol, farofa, queijo de coalho, enquanto o povo lá fora passava fome. Firmino Pedra estava sentado na cabeceira, o rosto suado e vermelho, cercado de bajuladores que riam alto de qualquer besteira que ele dizia. A cachaça corria solta. Quando Zé Corta-Vento chegou arrastando Luzia pelo braço, a música da sanfona parou. O silêncio caiu pesado no salão. Firmino se levantou cambaleando levemente. Ele caminhou até a menina, que parecia ainda menor diante daquele gigante embrutecido. Ele cheirava a fumo e álcool azedo. "Então essa é a tal milagreira?" trovejou Firmino rindo. Ele pegou o queixo da menina com a mão grossa, apertando as bochechas dela. "Tão miúda! Onde é que tu esconde o poder de Deus, menina? Na bainha da saia?" Os capangas riram, nervosos. Luzia manteve os olhos fixos nos dele. Olhos pretos insondáveis. "Dizem que tu acha água", continuou o coronel, a voz destilando veneno. Ele pegou um copo de cachaça e jogou o líquido no rosto da menina. A aguardente ardeu nos olhos dela, mas ela não piscou. "Pronto, fiz chover na tua cara. Agora faz chover ouro no meu bolso. Faz! Ouro não brota de terra maldita, coronel." A voz de Luzia saiu clara, ecoando na varanda como se fosse dita por um adulto. O sorriso de Firmino sumiu. A veia na testa dele saltou. "Tu me respeite, sua cabritinha do mato. Eu sou dono dessa terra. Eu sou dono da tua vida." "O senhor é dono apenas do seu medo", respondeu ela. E foi aí que aconteceu. O vento parou de repente. As chamas dos lampiões a gás diminuíram, ficando azuis. Um frio estranho, que não era natural daquele sertão fervendo, percorreu a espinha de todos os presentes. Luzia pareceu crescer. Ela não estava mais ali, na varanda. O olhar dela atravessou o coronel, atravessou as paredes, atravessou o tempo. Ela entrou em transe. A voz mudou, ficou gutural, antiga. "Firmino Pedra, tu constrói castelo em areia movediça. O sangue que tu derramou pede justiça, e a justiça já calçou as alpercatas." O coronel recuou um passo, assustado. A bebedeira passou na hora. "Calha a boca, é bruxaria!" ele gritou, puxando o revólver da cinta. Mas Luzia continuou implacável, profetizando o impensável. "Não será a doença que vai te levar, não será a velhice.
Eu vejo o brilho do ouro e do latão. Eu vejo o chapéu de couro adornado de estrelas. O Senhor não cairá pela lei dos homens, tu cairás pelo fogo do cangaço. O rei do sertão vem jantar na tua mesa e o prato principal será a tua alma. Lampião. O nome não foi dito, mas pairou no ar como um raio prestes a cair. Todo mundo no Nordeste sabia quem era o rei do sertão. Todo mundo sabia que Lampião era devoto, que respeitava as coisas sagradas. Dizer que ele viria punir o coronel era como assinar uma sentença de morte vinda do céu. Pausa narrativa. Momento do alistamento. Meu compadre, a tensão aqui tá que nem corda de violão esticada demais, prestes a arrebentar. E pra gente continuar nessa tocada, eu preciso saber se você tá comigo nessa trincheira. Essa história precisa ser ouvida. O bando aqui do canal precisa crescer para enfrentar as injustiças. Então faz o seguinte, deixa o teu gostei aí embaixo. É como municiar o rifle para a próxima batalha. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Venha fazer parte do nosso bando. Aqui a gente conta a história que o Brasil esqueceu. Fim da pausa. Volta a atenção. Firmino Pedra ficou pálido, depois roxo. O medo virou ódio puro. Aquele ódio de quem sabe que a verdade foi dita. Ele tremeu de raiva. Cangaço! Ele berrou, a saliva voando. Tu acha que eu tenho medo de bandido de estrada? Eu tenho a volante no meu bolso. Eu sou a lei. Ele avançou para cima da menina com o cabo do revólver erguido para bater. Tirem essa peste daqui, ordenou ele ofegante. Tranquem ela no paiol velho, sem água, sem comida. Vamos ver se Lampião vem te salvar ou se tu seca antes disso. E amanhã a gente resolve essa profecia na ponta da faca. Zé Corta-Vento arrastou a menina para longe, mas o silêncio que ficou na festa foi ensurdecedor. Ninguém mais comeu, ninguém mais bebeu. O coronel ficou sozinho no meio do salão, olhando para a escuridão lá fora, com o revólver na mão, sentindo que pela primeira vez na vida a noite tinha dentes e estava pronta para mordê-lo. Luzia estava presa, mas a palavra dela estava solta. E palavra de santo no sertão não faz curva. Ela voa reto. A madrugada na Fazenda Pedra se arrastava como uma cobra ferida. A festa tinha acabado. Os músicos tinham ido embora com o pagamento enfiado no bolso e o medo estampado na cara. Os jagunços, homens brutos acostumados a degolar rês e gente sem piscar, cochilavam nas redes armadas no alpendre, mas com um olho aberto e a mão na garrucha. O aviso da menina tinha deixado o ar pesado, difícil de respirar. Lá dentro, no escritório abafado, o coronel Firmino Pedra não dormia. Ele andava de um lado para o outro, as botas de couro rangendo no assoalho de madeira nobre. Troque-troque, troque-troque. A cada passo, ele virava um gole da garrafa de cachaça que segurava pelo gargalo. O suor frio escorria pela testa enrugada, misturando-se com a gordura do rosto. Na cabeça dele, a voz da menina ecoava mais alto que trovão em dia de tempestade. O rei do sertão vem jantar na tua mesa. Firmino parou na frente do espelho oval, manchado pelo tempo. O que ele viu não foi o homem poderoso que todos temiam. Viu um velho assustado. Viu a morte espreitando por trás dos seus próprios olhos amarelados. Maldita, sussurrou ele, a voz pastosa. Maldita bruxa mirim. A paranoia é o pior dos venenos, meu amigo. Ela cria fantasmas onde só existe sombra. Firmino começou a achar que o vento batendo na janela era o bando de Lampião chegando. Achou que o pio da coruja rasga-mortalha era o anúncio do seu funeral. Num acesso de fúria, ele jogou a garrafa contra a parede. O vidro estilhaçou e o cheiro forte de aguardente infestou o quarto. Ela trouxe o azar, gritou ele para o quarto vazio. Enquanto ela respirar, essa maldição tá valendo. Se eu calar a boca dela, eu calo o destino. É raciocínio de louco, eu sei, mas o medo faz o homem perder o juízo.
Firmino pegou o rebenque de couro cru trançado, aquele que usava para castigar cavalo chucro, e saiu do casarão pisando duro. Passou pelos jagunços que dormiam. Ninguém ousou perguntar aonde o patrão ia com aquela cara de demônio. Ele atravessou o terreiro escuro até chegar ao paiol velho, uma construção de madeira caindo aos pedaços, cheia de teias de aranha e cheiro de mofo. Zé Corta-Vento tinha deixado a menina lá, trancada com um cadeado enferrujado. Firmino abriu a porta com um pontapé. A dobradiça gritou. Lá dentro, iluminada apenas por um facho de luz da lua que entrava por uma fresta no telhado, estava Luzia. Ela não estava chorando, não estava encolhida de medo num canto. Ela estava sentada num monte de feno, com as mãozinhas cruzadas no colo, cantando baixinho uma cantiga de ninar. A serenidade dela foi o estopim. Como alguém podia ter tanta paz diante da morte? Aquilo ofendeu o coronel mais do que qualquer xingamento. "Tu tá rezando pra quem, infeliz?" rosnou ele, entrando no paiol e fechando a porta atrás de si. O ar ficou irrespirável. Luzia levantou os olhos. Eram lagos profundos de compaixão. "Tô rezando pelo senhor, coronel, porque a sua alma tá mais escura que essa noite." "Calha a boca!" Firmino estalou o rebenque no chão, levantando poeira. "Retire o que disse. Diga que mentiu. Diga que Lampião não vem. Diga que eu vou viver 100 anos. Diga." "Eu não posso mentir, coronel. O que está escrito, está escrito. O senhor pode rasgar o papel, mas não apaga a letra de Deus." Firmino perdeu o resto de humanidade que tinha. A brutalidade tomou conta. Ele não via mais uma criança ali. Via o inimigo. Via a causa de seu terror. "Então tu vai levar essa profecia para o inferno junto contigo." O que aconteceu naqueles minutos seguintes, meu compadre, até a lua teve vergonha de ver e se escondeu atrás de uma nuvem grossa. Não houve gritos. Dizem que o cordeiro, quando vai para o sacrifício, não berra. Ele aceita. Luzia aceitou. O coronel descarregou sua fúria, sua impotência, seu medo e sua cachaça naquele corpo frágil. O som do couro batendo na carne, o som seco, abafado, foi a única música daquela noite macabra. Quando Firmino parou, ofegante, com o braço dormente, o silêncio que se instalou no paiol foi absoluto. Não havia mais a cantiga de ninar. Não havia respiração. Havia apenas um pequeno corpo estendido no feno, parecendo uma boneca de pano quebrada, e uma poça escura que crescia devagar, bebendo a terra seca do chão. Firmino olhou para as mãos. Tremiam. O rebenque caiu. De repente, ele sentiu um frio que não vinha de fora, vinha de dentro dos ossos. O paiol parecia ter ficado gelado como tumba. Ele saiu tropeçando, trancou a porta com as mãos trêmulas e correu de volta para a casa grande, como se o próprio diabo estivesse mordendo seus calcanhares. Ele achou que, matando a menina, tinha matado o medo. Tinha resolvido o problema. Coitado. Ele só tinha assinado o recibo da profecia. Naquela noite, algo estranho aconteceu no sertão. Os grilos pararam de cantar. As cigarras se calaram. O vento parou de soprar. Foi um silêncio pesado, de doer os ouvidos. O povo do sossego acordou sobressaltado, sentindo um aperto no peito, uma angústia sem nome. As mães abraçaram seus filhos sem saber por quê. Donana, a cega, acordou gritando o nome de Luzia, chorando lágrimas de sangue do seu olho vazado. A natureza sentiu. O sertão sentiu. Uma inocente tinha sido abatida covardemente. E o sangue de inocente, meu amigo, ele não seca, ele clama. Ele sobe para o céu como vapor e vira nuvem de tempestade. Firmino bebeu até apagar na varanda, sonhando que tinha vencido. Mas ao longe, nas brenhas da caatinga, onde a lei não chega, mas a notícia corre no vento, um grupo de homens armados até os dentes estava acordando com o sol. E o chefe deles, um homem de óculos redondos e chapéu de couro, sentiu um arrepio na espinha e disse para o seu bando: "Se preparem, cabras. Hoje o dia tá com cheiro de pólvora.
Alguém ofendeu a Deus nessas terras e nós vamos cobrar a conta. A menina tinha morrido, mas a lenda estava apenas começando a ganhar corpo. E corpo fechado, a 12 léguas de distância da Fazenda Pedra, num lugar que o diabo amassou e esqueceu de jogar fora. O dia amanhecia diferente. Ali, no meio de um grota de pedras gigantescas que formavam uma fortaleza natural, o bando de Lampião despertava. O cheiro que subia não era de morte, mas de café forte coado no pano e cuscuz fumegante. O clima era de uma calmaria enganosa. Homens rudes, com chapéus de couro enfeitados com moedas de ouro e estrelas de prata, limpavam suas armas com um carinho que não dedicavam nem às mulheres. Mulheres valentes, como Dadá e Maria Bonita, ajeitavam os bornais bordados com cores vivas, misturando a beleza do artesanato com a letalidade das balas. No centro do acampamento, sentado numa pedra chata, estava ele, Virgulino Ferreira da Silva, o capitão Lampião. Ele não parecia um monstro, naquele momento parecia um alfaiate concentrado. Com uma agulha na mão e um carretel de linha, remendava um rasgo na sua jabiraca de seda. O olho bom, por trás dos óculos de aros redondos e dourados, estava fixo no trabalho. O outro olho, o cego, esbranquiçado pelo leucoma, parecia vigiar o mundo dos espíritos. A paz do coito foi quebrada pelo som de um assobio específico, o pio de um nambo azul. Era o sinal das sentinelas. Alguém estava chegando. Em segundos, o café foi largado. 20 rifles apontaram para a entrada da grota. O clique dos ferrolhos soou como uma salva de palmas metálicas. Mas quem surgiu no meio dos chique-chiques não foi a polícia, não foi a volante. Foi um homem montado num burro magro, com o chapéu na mão e a cara lavada de suor e lágrimas. Era Zé Baixinho, um coiteiro de confiança, gente que levava e trazia recados sem abrir o bico para macacada. A polícia. O homem desmontou, as pernas tremendo, e caiu de joelhos diante de Lampião. Capitão! Capitão! Me perdoe vir assim sem aviso. Gaguejou o homem, beijando a mão cheia de anéis do cangaceiro, como se beijasse a mão de um bispo. Lampião guardou a agulha com calma. Ajeitou os óculos. Levante, Zé. Homem meu não se ajoelha para homem nenhum, só para Deus. O que foi que assombrou você desse jeito? Viu a volante do tenente Bezerra? Pior, capitão, pior. Foi no sossego. Ao ouvir o nome do povoado, Maria Bonita se aproximou. Ela gostava daquele lugar, já tinha recebido agrado da gente de lá. O que houve no sossego, Zé? Perguntou ela, a voz firme. O coronel Firmino Pedra. O coiteiro engoliu em seco. Ele pegou a menina, a santinha, aquela que achou água, capitão. Aquela que o povo dizia que conversava com Padim Cisso. Lampião endireitou a coluna. O ar no acampamento mudou. A menção ao Padim Cisso era sagrada. Lampião era bandido, matava, roubava, castrava, mas tinha uma devoção fanática. Ele se via como um guerreiro da fé. Prossiga, ordenou Lampião, a voz fria como lâmina de faca na geada. Ele levou a menina para a fazenda dele, disse que era bruxa, disse que ela agourou a vida dele. O coiteiro começou a chorar. E hoje de manhã, acharam o corpo dela jogado na estrada, capitão, toda quebrada. O povo tá dizendo que foi no rebenque, matou a inocente na pancada. Uma criança, capitão, uma santa. O silêncio que caiu sobre o bando foi terrível. Gorisco, o diabo louro, parou de limpar seu punhal. Volta seca, o menino do bando baixou a cabeça. Até os cachorros pararam de latir. Lampião tirou o chapéu lentamente. O sol bateu na sua testa. Ele olhou para o céu, depois para o chão. Aquele homem, que já tinha visto tanta desgraça, parecia estar digerindo um veneno amargo. Ele matou a menina porque ela rezava? Perguntou Lampião, quase num sussurro. Sim, senhor. E porque ela disse que o senhor ia matar ele? Lampião sorriu. Não foi um sorriso de alegria, foi um esgar de lobo.
Ah, então ela profetizou. Foi? Disse que o Senhor era o castigo dele. Virgulino se levantou. Ele não era muito alto, mas naquele momento parecia um gigante. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça, ajustando a correia no queixo. A sombra da aba cobriu seus olhos, deixando apenas o brilho do ouro dos óculos visível. "Meus cabras!" gritou ele. A voz ecoou nas pedras. "Escutem bem! Nós somos pecadores, nós vivemos no sangue e vamos morrer no sangue, mas nós temos lei." Ele começou a andar entre seus homens, gesticulando. "A gente mata quem dedura, a gente mata quem rouba da gente, a gente mata macaco de farda, mas a gente não mexe com o sagrado." Coronel Firmino Pedra esqueceu que o sertão tem dono. Ele achou que podia matar uma afilhada de Padre Cícero e ficar por isso mesmo. Ele achou que Deus estava dormindo. Ele parou e sacou seu punhal de 70 centímetros, a lâmina brilhando, gravada com símbolos místicos. "Pois se Deus está dormindo, Lampião está acordado", urrou ele, cravando o punhal num tronco seco. "Hoje não tem saque, hoje não tem pedido de dinheiro, hoje não tem conversa, hoje é dia de juízo final." O bando respondeu com um grito gutural, uma mistura de urro de guerra e oração profana. "Preparem os bornais", comandou o capitão. "Encham de bala, até não caber mais. Quero todo mundo fechado. Rezem seus ofícios, peçam proteção a São Jorge e a Santo Onofre, porque nós vamos entrar no inferno e arrastar o diabo para fora pelo bigode." A movimentação foi frenética. O tilintar de munição sendo contada, o cheiro de óleo de arma, o murmúrio de orações apressadas. "Creio em Deus Pai, salve Rainha." Eles costuravam orações dentro da roupa, colocavam patuás no pescoço. Eles iam para a guerra não como bandidos, mas como cruzados de uma fé distorcida e violenta. Lampião chamou Corisco de lado. "Corisco, eu quero que você vá na frente com 2 homens. Corte os fios do telégrafo. Ninguém entra e ninguém sai da Fazenda Pedra. Eu quero que o coronel saiba que a hora chegou quando a primeira bala assobiar." "Deixe comigo, capitão", respondeu Corisco, os olhos azuis brilhando de ansiedade. "Vou deixar ele surdo para o mundo, só para ouvir o estouro da sua arma." Meia hora depois, o bando estava montado. Eram quase 40 cangaceiros, uma força de combate formidável, experiente, brutal. Eles desceram a serra em fila indiana, parecendo uma serpente de couro e aço deslizando pela caatinga. O sol estava a pino, castigando a terra. Mas Lampião não sentia calor. Ele sentia apenas o frio da missão cumprida antecipadamente. A profecia da menina Luzia tinha saído da boca de uma santa e agora cavalgava nas mãos de pecadores. O vento quente soprou na direção da Fazenda Pedra, levando a poeira levantada pelos cavalos. O destino estava selado. O coronel Firmino podia ter dinheiro, podia ter capangas, podia ter terras, mas ele não tinha fé. E naquele sertão de Deus e do diabo, quem não tem fé não tem chance. O braço de Deus estava a caminho, e ele usava chapéu de couro. Não houve aviso, não houve carta de cobrança. O sol do meio-dia ainda queimava quando o inferno desabou sobre a Fazenda Pedra. Corisco já tinha cortado os fios do telégrafo. A fazenda estava ilhada. Quando o primeiro tiro de fuzil Papo Amarelo estourou a cabeça do vigia na torre do portão, o coronel Firmino ainda segurava um copo de cachaça. O vidro caiu da mão dele, mas o barulho foi engolido pelo rugido de 40 bocas de fogo cuspindo chumbo ao mesmo tempo. O bando de Lampião não atacou como exército, atacou como enxame de marimbondo. Invadiram pelos flancos, pelos fundos, pelos telhados. Os jagunços do coronel, valentões de bater em mulher e camponês, tremeram nas bases. Enfrentar cangaceiro fechado de corpo, rezado e calejado na caatinga é outra conversa. Foi um massacre rápido. A macacada de Firmino tombava ou fugia para o mato, largando as armas. O cheiro de pólvora queimada tomou conta do pátio, cobrindo o cheiro de esterco e riqueza.
As paredes brancas do casarão ficaram pipocadas de balas, tingidas de fuligem e sangue. Firmino correu para dentro do escritório, trancando as portas maciças de maçaranduba. Ele se escondeu debaixo da mesa de jacarandá, chorando feito menino, mijado nas calças. Onde estava a arrogância? Onde estava o eu mando, eu mato? Sumiu. Só sobrou o bicho acuado. Lá fora, o tiroteio cessou. Um silêncio pavoroso tomou conta. E então, passos. Passos pesados, de alpercatas de couro, subindo a escada da varanda. Troc, troc, troc. A porta do escritório não foi aberta. Foi arrombada com um pontapé que arrancou as dobradiças. A luz do sol invadiu o quarto escuro, desenhando a silhueta de um homem pequeno, mas que projetava uma sombra gigante. O chapéu de couro com as estrelas de prata, os bornais cruzados no peito, os óculos brilhando. Virgulino entrou. Atrás dele, Corisco e Zé Baiano. Apareça, Firmino. A voz de Lampião era calma, terrível. O almoço chegou. O coronel foi arrastado debaixo da mesa pelos cabelos. Jogaram o homem no centro da sala. Ele tremia tanto que os dentes batiam. Pelo amor de Deus, capitão! Implorou Firmino, juntando as mãos. Eu tenho dinheiro, tenho ouro no cofre. Leve tudo, leve o gado, leve a fazenda. Só me deixe viver. Lampião olhou para o homem com um nojo profundo. Ele caminhou até a parede, onde havia um quadro do coronel posando de valente, e derrubou-o com o cano do rifle. Dinheiro! Lampião riu seco. Tu acha que eu vim aqui por dinheiro, seu infeliz? Tu acha que a vida de uma santa se paga com moeda suja? O cangaceiro se abaixou, ficando cara a cara com o fazendeiro. A menina Luzia te avisou, Firmino. Ela disse, tu não cairá pela lei dos homens. Tu cairá pelo fogo do cangaço. Tu matou o corpo dela, mas a palavra dela... a palavra dela está viva aqui na minha mão. Lampião sacou o punhal longo. A lâmina fria encostou no pescoço suado e gordo do coronel. Eu não sou juiz, Firmino. Juiz usa toga e caneta. Eu sou o capitão Virgulino. Eu uso punhal e bala. E a sentença de quem mata inocente e ofende a Deus no meu sertão é uma só. O coronel tentou gritar, mas a voz morreu na garganta. Ele olhou nos olhos de Lampião e viu o fim. Viu a profecia se fechando como um laço de couro. Reze, ordenou Lampião. Se é que tu sabe. Firmino fechou os olhos. Não deu tempo de amém. O golpe foi preciso, rápido, brutal. O sangue do coronel lavou o chão de madeira que ele tanto se orgulhava. A tirania do homem que se achava dono do mundo acabou ali, num suspiro engasgado, aos pés do homem que o mundo chamava de bandido. Lampião limpou a lâmina na camisa de seda do morto, guardou a faca, ajeitou o chapéu. Tá pago, disse ele, virando as costas para o cadáver. Vamos embora, cambada. Esse lugar fede a enxofre. O bando saiu da fazenda sem levar um tostão. Não roubaram gado, não saquearam o cofre aberto. Deixaram o dinheiro lá, manchado de sangue, para quem quisesse ver que aquilo não era assalto. Era justiça. A fazenda ficou lá, com as portas escancaradas, o dono morto e o silêncio de volta. Mas agora não era o silêncio do medo, era o silêncio do alívio. Enquanto os urubus faziam a festa na carniça deixada na Fazenda Pedra, no povoado do Sossego, o clima era outro. Não era festa, era devoção. O corpo da menina Luzia tinha sido recuperado pelo povo. Não deixaram ela no mato. Lavaram o corpo dela com a água que ela mesma tinha achado. Vestiram ela com o melhor linho branco que uma beata tinha guardado para o próprio enterro e a sepultaram na entrada do vilarejo, debaixo do pé de juazeiro que voltou a ficar verde. No dia seguinte ao ataque, quando o sol estava se pondo, uma nuvem de poeira surgiu na estrada. O povo correu para se esconder, pensando que era a Volante vindo vingar a morte do coronel. Mas quando os cavaleiros surgiram, o silêncio foi de assombro. Eram eles, os cangaceiros.
Eles não entraram gritando, não entraram atirando, entraram a passo lento, com os chapéus na mão, num respeito solene que parecia procissão de Semana Santa. Lampião parou o cavalo na frente da cova fresca da menina, marcada apenas por uma cruz de madeira tosca e pedras empilhadas. O capitão desceu da cela. O homem que tinha acabado de degolar um coronel poderoso caminhou até a cruz com a humildade de um pecador no confessionário. Ele tirou do pescoço um cordão de ouro pesado com uma medalha de Nossa Senhora das Dores cravejada de pedras preciosas, coisa que devia valer mais que o povoado inteiro. Ele beijou a medalha e a pendurou na cruz de madeira. A justiça dos homens falhou contigo, menina, disse Lampião baixo, só para a terra ouvir. Mas a justiça do cangaço não falha. O diabo que te feriu já está prestando contas no inferno. Pode descansar. O sertão agora sabe que tu tem protetor. Ele fez o sinal da cruz. O bando todo, atrás dele, fez o mesmo. Um amém coletivo e rouco, sem dizer mais nada, sem pedir água, sem olhar para os moradores que espiavam pelas frestas das janelas. Lampião montou no cavalo. Ele deu uma última olhada para o povoado, ajustou os óculos e girou as rédeas. "Vambora!" gritou ele. E sumiram na caatinga, engolidos pela vegetação cinzenta, como se fossem espíritos da própria terra. Dizem que, depois desse dia, a água do poço de Luzia nunca mais secou. Mesmo nas secas mais brabas, quando o gado morre de sede em todo canto, ali no sossego tem água fresca. O povo diz que é lágrima da menina. O túmulo dela virou santuário. A medalha de Lampião, dizem que ficou lá por anos. Ninguém teve coragem de roubar. Ladrão nenhum é doido de mexer em presente dado pelo rei do cangaço para uma santa. E o coronel Firmino, desse nem o nome sobrou. A fazenda virou ruína, a terra salgou. Ninguém mora lá. Dizem que, em noite de lua cheia, ainda se ouve o choro dele pedindo piedade. Mas ninguém responde. Essa é a lei do sertão, meu amigo. Aqui, a brutalidade e a santidade caminham de mãos dadas. E ai daquele que achar que o dinheiro compra o céu, ou que a patente de coronel para bala de fuzil.